Agora, uma das questões que se levanta é que essa proteção aos trabalhadores tira a competitividade do Brasil frente a outros países. O que fazer para enfrentar essa questão? Bom, esse é um desafio não só do Brasil, mas de todo o mundo. Existe uma série de iniciativas que visam, de alguma forma, criar um código de conduta, digamos, dos mínimos patamares sócio-sindicais, trabalhistas, que os países que estão integrados mundialmente, economicamente, deveriam seguir para que nós não tivéssemos, sobre a força de trabalho, sobre os trabalhadores, o ajuste para diminuir os preços dos produtos. E os sindicatos estão procurando também já uma articulação internacional com outros sindicatos nesses países para o estabelecimento de acordos mundiais, visando que mesmo as práticas sindicais sejam pactuadas e sejam realizadas nesses diferentes países. Mas isso é bem complicado, né? Porque você passa aí pelos interesses das transnacionais e de governos, como o caso da China, por exemplo. Exato. Hoje a China talvez seja um dos grandes desafios, China e Índia, né? A Índia hoje com a parte de call center, milhões de postos de trabalho se deslocando para lá, muitas vezes em péssimas condições. Esse é um desafio do movimento sindical para décadas, né? Nós temos um desafio de longo prazo, é uma luta extremamente complexa de ser feita, mas necessária, porque nós não conseguiremos, de fato, preservar direitos mundialmente nesses países se nós não tivermos essa capacidade de articulação institucional, de articulação política, de articulação internacional, sejam das organizações sindicais, sejam dos países, para nós termos equiparação dos direitos, porque as empresas não usem essas diferentes facilidades que esses países oferecem para precarizar cada vez mais o trabalho e, portanto, produzir a um baixo custo. O terceiro grande tema da agenda dos trabalhadores é a questão da capacidade do Estado de investir e promover o desenvolvimento. Quais são as propostas das centrais? Existe um conjunto de propostas associadas, vamos dizer, à política econômica. Está claro que o país precisa rapidamente baixar sua taxa de juros. Baixando sua taxa de juros, o Estado deixará de deslocar uma quantidade fantástica de recurso público para pagar o juro da dívida, hoje quase mais de 150, 180 bilhões de reais. Então, reduzir a taxa de juros significa ter uma folga orçamentária maior para que o Estado invista. Hoje em dia é cada vez mais consenso, até entre economistas ortodoxos, de que a taxa de juros tem que cair. Falta convencer o Banco Central. Na verdade, o Banco Central está em um caminho de redução lenta da rasca. Todos concordam que tem que reduzir, todos concordam que o Brasil está apto a praticar juros de economia internacional. Agora, o grande debate é a velocidade. Muitos acreditam que poderíamos estar com 0,5%, 0,5%, 0,75% de redução regular da taxa de juros, estamos a 0,25% a cada 40 dias. Então é uma queda lenta, mas acelerar a queda é fundamental. A segunda questão é o Estado desenvolver mecanismos, por exemplo, o PAC é um exemplo de um programa com foco em várias ações de apoio à infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, de apoio à construção civil, de apoio a saneamento básico, por exemplo, todas elas medidas que têm por objetivo melhorar a infraestrutura para que a produção econômica seja feita em melhores condições ou possa circular, possa se deslocar com maior facilidade. Nessa questão do papel do Estado, as centrais também querem uma atuação mais reguladora do Estado, no caso, por exemplo, dos bancos, para que eles invistam no desenvolvimento. Exato, aí tem um conjunto de medidas que visam, na verdade, provocar para que o sistema financeiro atue de forma cooperada com o sistema de financiamento público, por exemplo, o BNDES, os outros bancos, de tal forma que a capilaridade de disponibilidade de recursos, que só através do sistema privado dos bancos nós conseguimos atingir, sejam feitas. E os bancos não têm mostrado interesse em investir na produção. Exato, porque o financiamento, por exemplo, dos grandes empreendimentos, o BNDES faz diretamente, os outros bancos fazem. A questão é como você oferece crédito ao microempreendedor, ao empreendedor que está naquela comunidade, aos milhares ou milhões de trabalhadores que têm o seu negócio, ele e mais alguém da sua família, na própria residência, como é que essas pessoas têm acesso a um crédito, que muitas vezes é de R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, muitas vezes para essas pessoas, faz uma mudança
estrutural no seu negócio. E isso você só consegue fazer se você tem uma capilaridade muito grande que os bancos têm, mas tem pouco interesse porque não tem retorno econômico. O problema da restrição desse 1,5% é que ele não permite que se amplie as contratações. E, portanto, o Estado continuará com sérios problemas do ponto de vista da sua capacidade operacional. Fechando esses 4 grandes temas da agenda dos trabalhadores, temos a questão da democratização e da participação social. O que esses 2 temas têm a ver com a questão do desenvolvimento do país? Tem uma ideia de que os trabalhadores ou as organizações da sociedade devem ter as melhores condições possíveis para participar, por um lado, dos órgãos de gestão que já existem conselhos, câmaras, ou seja, várias organizações criadas no âmbito do Estado para gerir políticas públicas. Mas as centrais se queixam de que uma boa parte desses conselhos são meramente consultivos, não decidem nada. Exato. Então, uma das dimensões é demandar que esses conselhos sejam deliberativos, que tenham capacidade de acompanhar as políticas públicas. Em algumas áreas que não existem conselhos, que sejam criados conselhos. Que os conselheiros tenham formação, portanto, qualificação específica para atuar naquele conselho, ou seja, que o conselho trabalhe também na qualificação dessas pessoas, preparando-as para exercer a sua função de conselheiro. Como é que você avalia o resultado final dessa agenda, conseguindo uma proposta de consenso das centrais sindicais? Por um lado, as centrais hoje têm uma referência comum. Então, cada uma continua com o seu trabalho, as divergências, as diferenças não foram suprimidas, pelo contrário, está reconhecido diferenças, mas elas têm uma referência para atuar dizendo, mesmo que cada uma atue individualmente, há uma referência comum. Segundo, muitas ações hoje já estão sendo pensadas de forma unitária. Por exemplo, as centrais, nesse momento, estão desenvolvendo um trabalho forte contra a chamada Emenda 3, que regulariza aí a situação da pessoa jurídica, né, do trabalhador que tem a sua própria empresa. Precarizando o trabalho de quem tem carteira assinada. Quem tem carteira assinada. Então, tem um trabalho unitário das centrais em relação a essa questão. Temos, nesse momento, a oportunidade de fazer um trabalho unitário em relação à questão da Previdência, porque as centrais estão juntas no Fórum da Previdência Social. Então, existem ações que as centrais já estão fazendo em conjunto, de forma unitária, e a agenda, na verdade, cria uma referência comum para outras ações de desenvolvimento conjunto. Além do que, ela é uma referência para as centrais promoverem a discussão do tema da desenvolvimento nas suas bases, nos seus sindicatos, e muitas centrais estão interessadas em envolver esse debate no Estado, criando uma agenda de desenvolvimento no Estado ou num setor metalúrgico, bancário, setor químico, o setor agora sucroalcooleiro, né, produção de álcool e açúcar, a pleno vapor. Já outros setores, por exemplo, como calçados, estagnado por conta do câmbio, da exportação. Portanto, você precisa ter políticas diferenciadas que exigem medidas diferenciadas para setores ou regiões. Muito obrigado pela entrevista, Clemente. Sempre à disposição.